Sejam bem-vindos à casa do Senhor no nome de Jesus. Assente-se, pode ficar à vontade na casa de Deus. Você que está aqui na igreja e você que está em casa também seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Espero que a bênção do Senhor alcance a tua casa através dessa programação, desse culto que tem o intuito de abençoar a sua vida. Amém? Vamos, amigos, para a palavra de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 38. Marcos, capítulo 14, versículo de número 38. Essa passagem, ela conta aquele momento em que Jesus, ele estava períodos antes de ser entregue às mãos dos romanos, e naquele momento específico, quando aconteceu aquela oração, ele estava indo para um momento de súplica, porque o coração do Senhor estava triste. Ele estava chateado com a situação e a dureza do coração dele, que estava acontecendo, aquela angústia por conta de que ele seria colocado no madeiro, ele iria morrer pelos seus filhos. Ele então, entristecendo, ele vai ao Getsêmani para a oração, que era um lugar próximo ali do Monte das Oliveiras, e quando o Senhor está nesse clamor, ele leva também os seus discípulos. E quando ele chega perto do momento que ele quer se afastar e fazer uma oração sozinho, ele se afasta alguns passos, ele dá alguns passos à frente e deixa os seus discípulos. E quando ele faz isso, ele leva os discípulos junto com ele, para que os discípulos combatam junto, para que os discípulos entrem junto naquela oração, que era um momento de pressão, aquele momento de dificuldade. E eu peço que você guarde essas palavras. Nos momentos de pressão, nos momentos de dificuldade, nós temos que ter um cuidado para que nós não venhamos desanimar, desistir ou até dormir, que leva-se a gente a entender, normalmente nós vamos dormir quando estamos com o corpo relaxado ou quando estamos cansados, enfim, tem vários atributos que nós podemos colocar pelo sono, mas há um momento da nossa vida que nós não podemos dormir. Existem momentos que exigem de nós que a gente dê um pouco mais de atenção para a situação que está acontecendo, e era o que esse momento reservava. Esse momento em específico precisava de que os discípulos tivessem ousadia, esforçassem-se para estar com Jesus naquele momento de pressão, naquele momento de dificuldade. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar a leitura do versículo 32 para a gente conseguir entender tudo isso aqui. Diz assim: e foram ao lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e também a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Preste atenção que o Senhor dá uma ordem: fiquem aqui. Eles estão junto com Jesus, Jesus dá alguns passos à frente, ele vai então, ele se isola naquele momento para a oração em particular, mas ele deixa os seus discípulos naquele ambiente ali ao qual o Senhor escolheu para orar, e ele diz: gente, eu peço que vocês a partir desse momento ajudem-me, ou melhor dizendo, que vocês passem a vigiar. E essa mensagem de Jesus não tinha somente um contexto só de falar para ele que eles ficassem paradinhos ali, não, o Senhor queria mais. Só que às vezes nós não entendemos a palavra de Deus, não reconhecemos, ou melhor dizendo, não compreendemos qual é a vontade de Deus. Deus falou para eles: gente, eu não estou bem. Preste atenção que o Senhor está dizendo claramente: gente, eu não estou bem, eu estou perturbado, meu coração está triste até a morte, e por isso eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus, para que eu possa suportar, a minha carne está enfraquecendo, mas eu preciso clamar a Deus. Mas vocês estão comigo, fiquem aqui junto comigo, aqui do meu lado, mas fiquem atentos. Vigiar é uma pessoa que deve ficar
Atenta, tem que ficar prestando atenção, vigia, olha o que você está fazendo. Aí Jesus falando isso, ele continua: e tendo ido um pouco mais adiante, ele prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse daquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, e não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Palavra bem conhecida. 37. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar comigo nenhuma? Junto com o pastor, nenhuma hora você consegue passar orando comigo? Será que você não consegue parar um momento, sabendo do aperto, sabendo da dor, sabendo da dificuldade, sabendo da situação que está para acontecer? E o Pedro sabia, Tiago sabia, João sabia do que viria a acontecer nas próximas horas, até porque Jesus já tinha avisado eles: olha, gente, vai chegar o momento que eu vou ser entregue. E quando esse aviso veio, eles deveriam ter entendido que era momento de clamar, era momento de se aproximar de Deus, era de vigiar, orando, mas vigiando. O cuidado dessa oração era como se eles fossem um sentinela diante de Deus. Aí, terminando onde eu queria chegar, desde o início, versículo 38, vigiai e orai. Vamos ler de novo? Vigiai e orai. Por qual motivo? Para que não entreis em tentação. Por quê, gente? Porque o nosso espírito, na verdade, ele está o quê? Ele está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Então, o que Jesus está querendo deixar claro para os discípulos? Ô Pedro, eu chamei vocês para virem comigo, não foi para vocês ficarem olhando. E eu vou falar para vocês que nos tempos que vivemos, eu posso falar nos tempos, não por conta de pandemia, não por conta, da situação que vive o caos, mundial, mas vamos trazer para a geração atual. Vamos pensar o seguinte: aqui tem bastante vovô, bastante vovó, tem bastante pai e mãe aqui, não é verdade? Que hoje você vê uma geração que para eles, irmão, tudo é difícil. Você conhece pessoas assim, netos, filhos, que tudo é difícil? Mas tudo é difícil, nada para ela a pessoa consegue se esforçar e nem tenta fazer. A pessoa nem tenta fazer, ela nem tenta colocar a mão, ou ela, talvez ela, achando ser incapaz, eu nem vou fazer porque eu sei que eu não vou conseguir. E então veja que Jesus, ele dá um exemplo claro, que isso é tão atual para nós, que ele queria simplesmente que eles por si só entendessem a noção do problema que estava acontecendo e a perca irreparável que eles iriam ter. E eles tinham que estar orando para que quando Jesus fosse levado, eles não ficassem arrasados como eles ficaram. Lembra quando Jesus disse assim: gente, eu vou ser entregue, o Filho do Homem vai ter que subir, ele vai ter que subir ao céu, mas fique tranquilo, pois o Espírito Santo vai consolar vocês, amém? Só que eles não entendiam, porque eles achavam que nada ia acontecer. Amados, é tão triste quando uma pessoa não percebe os acontecimentos, quando ela não consegue ver, ela não consegue entender o que está acontecendo à sua volta. Deus está falando, Jesus ensina, mas a pessoa parece que ela está embriagada. Você sabe, por exemplo, uma pessoa que está embriagada, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que está embriagada, ela não tem sobriedade nem para falar, nem para ouvir. Você fala tudo para a pessoa que está embriagada, no outro dia ela lembra de alguma coisa? Pouquinho antes de começar o culto, o pastor falava: a pessoa está embriagada, olha, você tem que ficar quietinho no culto, porque senão o pastor não pode deixar você atrapalhar a reunião. Se você está embriagado, você tem que ficar bem quietinho. Eu não quero ficar quieto. Então, você não quer ficar quieto, o senhor não pode ficar no culto embriagado, porque você vai atrapalhar as pessoas que querem ouvir. Ah, pastor, não acredito. Amados, alguém já lidou, já trabalhou, ou viveu com uma pessoa, ou esteve com uma pessoa, ou passou por algum lugar que você encontrou uma pessoa sem sobriedade, uma pessoa embriagada? A Bíblia diz que tem muita gente embriagada com o mundo, não é nem com a bebida forte. Tem gente que está embriagada, pessoas que estão levadas pelas coisas desse mundo, embriagadas com as coisas, com as dificuldades. Ela olha para tanta dificuldade que ela começa a achar que as coisas erradas passam a ser certas.
Então, o que acontece com o Pedro, Tiago e João? Jesus fala: puxa vida, vocês poderiam ficar pelo menos 1 hora orando junto comigo? Por pelo menos 1 hora vocês poderiam estar atentos e vigiando. Amados, isso aqui me chamou muita atenção, porque quando você olha para isso, o Senhor termina aqui, nessa parte do versículo 38, onde iríamos iniciar, mas comecei antes um pouquinho para a gente entender o texto. O Senhor disse: antes de orar, nós temos que aprender. Vamos junto? Antes de orar, nós temos que aprender vigiar. Por que temos que vigiar primeiro antes de orar e não orar depois vigiar? Irmãos, o cuidado de vigiar é você ser aquela pessoa que não vai tomar uma atitude, que vai ser uma pessoa que atenta, que não vai fazer uma coisa que vai fazer com que a tua imagem seja denegrida, que não vai fazer alguma coisa que possa fazer com que o evangelho seja zombado. Aquela pessoa que está sempre atenta, que não vacila, que não dá espaço e não dá corda para Satanás. Essa é a pessoa vigilante. Irmãos, eu vou falar para você, quem aprende a vigiar na sua vida, uma pessoa vigilante em todas as suas obras, essa pessoa ela consegue, meu irmão, fazer que a oração, você não vai ter que orar 5, 6 horas mais. 1 hora de oração talvez é o suficiente, porque você não vai ter que voltar: Deus, eu me arrependo, porque quem anda vigilante não cai no pecado, não cai na transgressão. Quem anda vigilante não anda, meu irmão, levado ao pecado. Por isso nós temos que ter a consciência, entender, nós temos que ter a consciência em nossas vidas que não podemos ser embriagados. Amados, o que fez com que estes homens estivessem dormindo? Leia o versículo 37 comigo. E chegando os achou dormindo, e disse Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar sequer o quê, gente? Nem 1 hora. Sabe qual que era o problema deles? O Pedro até fala, ele escuta o Senhor dizendo, como líder, dos discípulos: Pedro, você estava dormindo, camarada. Agora que era a hora que eu mais preciso de você, você quer dormir? Você está dormindo nesse momento? Sabe o que quer dizer? Tem pessoa que está com os olhos pesados. Irmão, ela não consegue fazer um esforço a mais. Vivemos numa geração de que fazer um pouco a mais, pastor, eu tenho que cobrar. Se tiver que orar 30 a mais, irmão, é verdade. Tudo hoje é na base do dinheiro. Esses dias eu falava, com a minha filha lá em casa, Eu dei um celular para ela, um celular bom. E eu falei: filha, seja uma boa filha, que no momento certo o pai vai dar para você o celular que você quer. E ela ganhou. E eu disse: só que se você fugir da linha, se sair do nosso trato, se sair das ordenanças da nossa família, eu vou tomar de você o celular. Ai, pastor, mas que pai mau que o senhor é. Não, eu sou um pai segundo a palavra. O próprio Deus diz no livro de Isaías que se nós estivermos no pecado, Ele não pode estar conosco. O pecado nos afasta de Deus. Então entendemos nós que a lei, a palavra de Deus, quando eu falo lei, é a palavra, aquilo que o Senhor direciona é para nós uma direção, é como se fossem regras. E se eu não obedeço às regras de Deus, automaticamente Deus, Ele também não terá algo para fazer por mim, ou melhor dizendo, Deus não tem compromisso comigo se eu estou vivendo o pecado. Deu para entender isso? Sabendo do grau da situação, sabendo aquilo que estava para acontecer, eles tinham que estar orando mais. Eu vou perguntar para você que está em casa também, pense comigo na situação que você está enfrentando, seja ela física, seja espiritual, seja emocional, sentimental, seja talvez no âmbito familiar, entre o marido e mulher, pais e filhos. Você poderia estar dormindo tanto? Deu para entender, Não é o fato de deitar e dormir. Você poderia estar dormindo tanto, ou você tinha que estar orando mais? Está vendo, pastor, olha, eu estou vendo um filho meu que está indo para um caminho errado. Não era para ser assim, não era para estar desse jeito. As coisas estão indo para um lugar a qual eu não esperava. Então eu não posso ficar dormindo. Eu tenho que atentar, eu tenho que vigiar. Irmãos, a nossa vigilância vai impedir o acesso do diabo. Você quer saber por quê? Já voltamos aqui, vai comigo na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Primeira carta do apóstolo Pedro,
no capítulo 5, bem no finalzinho da Bíblia você encontra, tá? Está ali antes de Apocalipse, as 3 cartas de João, de Judas, as 3 cartas de João e as cartas de Pedro. Diz assim, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quem achou, diga achei. Acharam aí na sua Bíblia? Diz assim: sede sóbrios. Por que temos que ser sóbrios? Fazer o que? Por que a sobriedade é importante? Porque nós não vamos tomar decisões erradas, nós estaremos atentos. E o Pedro continua falando: sejam sóbrios e façam o que mais? Vigiai, porque o diabo, o vosso amigo, não, né? Misericórdia, o diabo, vosso adversário, o que ele está fazendo? Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Então, quando eu sou vigilante, quando eu sou sóbrio e dou atenção às coisas que estão acontecendo, qual que é o poder que eu recebo? O poder de impedir o acesso do diabo na minha vida. Ele vai ser impedido de colocar e plantar os dardos inflamados dele no meu coração. Ele não vai ter acesso para adentrar a minha vida. Ele não vai ter acesso para adentrar o coração do marido, da irmã, da esposa, do irmão. Não vai ter acesso para entrar no coração dos filhos. Ele não vai ter esse acesso. Lembrando que o diabo, ele está fazendo o que, gente? Derredor significa o quê? Ele não está dentro, ele está fora fazendo o que, gente? Ele está olhando, ele está cuidando, ele está tipo com um binóculo ali, esperando você. Sabe o que o diabo está fazendo? O diabo está te vigiando. O diabo fica esperando, a primeira vacilada que ele der, eu entro. A primeira dormida que ele der, eu entro para dentro. A primeira hora que essa pessoa der uma vacilada, eu vou pegar, eu vou entrar e vou destruir, vou acabar com tudo. Sabe por quê, irmãos? Satanás, ele está ali esperando. O diabo não consegue criar nada, então ele só espera o vacilo do homem. Amados, lembra da conversa da serpente com a Eva? Lembram da conversa? Como que foi a conversa? A conversa era uma conversa diária? O momento que a Eva ficou sozinha, chega a serpente e fala: dona Eva, tudo bem com a senhora? Cadê teu marido? Onde que foi aquele abençoado? Irmãos, olha a vigilância. Marido e mulher tem que ficar? Marido e mulher tem que ficar junto, tem que ser vigilante. A mulher que deixa muito tempo o marido sozinho, sabe que está preparando o campo para o diabo trabalhar. O marido que deixa a esposa sozinha está preparando o campo para o diabo trabalhar. Os pais que deixam seus filhos sozinhos estão preparando um campo para o diabo trabalhar. Então veja só, quando a Eva então foi enganada pela serpente, foi um momento que ela estava sozinha, aquele momento ali de distração. Cuidado com as distrações e o momento da sonolência, que é naquela hora que o diabo quer trabalhar. Aí ela falou assim: dona Eva, você sabia que você pode ser igual a Deus? Você sabia que você podia ser assim, assado, daquele jeito? E aí despertou um desejo. Nossa, é verdade. Adão, chega aí, vamos comer um negócio aqui, que nós vamos ficar tudo chique, nós vamos ser os mais importantes da terra, como se já não fossem, né? E eles acharam que queria ainda mais. Você já percebeu uma coisa? Quanto mais quer, mais a pessoa? Quanto mais a pessoa tem, melhor dizendo, mais a pessoa quer. Irmão, nada está bom, nada está certo. Então eu sempre eu brinquei pela manhã com os irmãos, né? Alguém já viu falar do Ricardo? Já ouviram falar do Ricardo ou não? Tem a Ricarda também, irmão. Tem o Ricardão, tem a Ricardona. Irmão, se a irmã não dá atenção para o seu marido, a Ricardona vai vir preparada pelo diabo para matar o coração do teu marido. Pastor, mas eu não queria ouvir isso, mas é o que nós precisamos ouvir. Se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos despertos, o diabo está esperando a brecha, né? O chamado pé de pano, que ele chega, meu irmão, sem pedir licença, e entra. Quando entra, meu irmão, causa uma desgraça na família. Mas por quê? Pastor, é porque meu marido é um sem vergonha. Porque minha esposa não é sem vergonha. Meu irmão, eu vou explicar uma coisa para você. As coisas, meu irmão, o diabo pode sim incitar as pessoas, mas a pessoa que é sóbria, entenda, a pessoa sóbria é quem consegue estar atento a todas as coisas que estão acontecendo.
Uma pessoa sóbria, ela consegue entender. Eu hoje pela manhã atentava-me também a mensagem que o pastor Jaime pregava na sede na São João, e no momento da oração ele falou, tem momentos que está o marido lá pensando que a esposa está me traindo, a esposa já não me olha mais, a esposa já não me procura mais, mas às vezes aquela mulher está numa depressão profunda, ela não tem prazer nem de viver mais. Por quê? Porque dentro de casa já não há mais conhecimento um do outro, já não tem conversa, já não tem diálogo. Ah, pastor, mas esse homem está me traindo. Quem já viu gente assim? Eu tenho certeza, está me traindo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Já viu gente assim? Já ou não? Talvez ela está fazendo isso, mas pastor, é certeza. Mas algumas pessoas estão agindo sem sobriedade. Às vezes a pessoa fala, ah, eu sei, ele não vale nada. A pessoa não está fazendo nada, já tem de casa assim, irmão. Pastor, eu saio de casa de manhã, vou para o trabalho, volto para casa, da casa para a igreja, da igreja para casa, não tem outro caminho. Essa mulher fala que todo dia eu estou traindo ela. Mas a pessoa que ela perdeu a sobriedade, ela começa a ficar meio doido. A pessoa perde a sobriedade, ela começa a achar coisa onde não existe. E quando ela começa a procurar coisa onde não existe, aí que Satanás faz o quê? Opa, é uma brecha. Não é só nos espaços do pecado, mas também quando eu não sou sóbrio e começo a olhar para as coisas de um jeito que elas não são, eu também estou errado. E aí o diabo acha a oportunidade para entrar. Nós temos que entender, o que é certo, o que é errado. Mas onde não tem nada errado, eu não posso criar julgamento. Ah, pastor, mas como me explicar tal coisa e tal coisa e tal coisa, né? Não é assim mais ou menos? Como que pode me explicar tal coisa? Como é que pode isso? Como é que pode aquilo, né? E às vezes, irmão, tem gente que acaba passando por isso. Eu já passei também situações, lembro de um caso, e uma pessoa que falou, pastor, ligou para mim na igreja, estava perto da hora do culto, falei, irmão, eu não posso atender agora, mas assim que terminar o culto eu atendo. Não, pastor, tem que ser agora. Eu falei, o que aconteceu, irmã? Pastor, eu achei uma coisa dentro da minha casa, que está amarrado com um lacinho vermelho aqui, e isso aqui é macumba, pastor, é macumba, é certeza que é macumba. Eu falei, misericórdia, irmã, deixa então, faz o seguinte, traz aqui na igreja, o pastor queima, o pastor amarra isso aí em nome de Jesus, mas faz uma oração, irmã, a senhora é mulher de Deus. Não, pastor, o senhor tem que vir aqui, porque eu não vou pegar esse negócio e tal. Tudo bem. Aí acabou a reunião, fui lá, né, estava lá a esposa, estava também a filha, e bem a hora que eu chego, o marido chega junto. E aí chegamos, aí, pastor, tudo bem, senhor? A esposa chamou o pastor aqui para fazer uma oração, e eu vim aqui orar, ela disse que tem uma coisa estranha aí. Aí chegamos lá, tinha uma bomba de chimarrão. Sabe o que é uma bomba de chimarrão, não? Sabe? Aqui todo mundo sabe, pode ser que alguém lá no Nordeste, por exemplo, não saiba o que é, né? A bomba do chimarrão ali. Aí tinha uma bombinha amarradinha com um lacinho vermelho, bem bonita a bomba. Aí eu falei assim, é isso aqui, irmã? É isso aqui, pastor. Daí o marido, foi eu que comprei. Foi eu que comprei. Eu não te falei, mas foi eu que comprei isso aqui. Eu comprei e trouxe aqui, ia dar de presente para você. E eu falei, puxa vida, às vezes as pessoas são tão bitoladas, ela está tão fora de si, que tudo para ela é macumba. Tudo para ela é mandinga, tudo para ela fizeram para ela. Ah, porque fizeram? Ah, porque é macumba? Porque a pessoa está fora de si. Uma pessoa vigilante sabe o que é certo e o que é errado? Entende, discerne o que é coisa santa e o que é diabólica? Sim ou não? A gente sabe o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo testifica. Ah, pastor, mas é demônio. Tem gente que você vai expulsar demônio da vida inteira dela lá e sempre vai ter demônio. Porque a pessoa não consegue entender o que deve fazer. Ela não é uma pessoa vigilante, ela não está vigiando, ela não está atenta, a palavra vem, mas ela fica dispersa. O Senhor falou, vamos orar, Pedro, mas o Pedro foi orar? Era a hora para o Pedro estar disperso? Era a hora para o Pedro se esconder? Era a hora de dormir? Não era hora de dormir, mas muitos estão assim. Na hora, meu irmão, que você deixa de ser sóbrio, eu até anotei aqui que eu procurei no vocabulário para falar para vocês, sóbrio, a pessoa que é sóbria, ela tem a qualidade de quem é uma pessoa moderada, que tem temperança e equilíbrio. Ô pastor, aconteceu um caso aqui, você já viu que tem pessoa que quando acontece um problema, ela fica apavorada? Meu Deus do céu, ai Jesus, o que eu faço? Ai meu Deus, é macumba. Ai Jesus, colocaram um frango aqui na porta da minha casa e umas velas. Meu irmão, vai lá e repreende em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus, contra a casa de Jacó não vale encantamento. Quem é de Deus, diga amém. Você é de Deus? Sim ou não? Então vai lá, em nome de Jesus eu desfaço essa macumba. Em nome de Jesus, praga algum entrar na minha tenda. Mas a pessoa fica, meu Deus, é demônio. Ai Jesus, parece até que o demônio tem algum poder. Demônio tem algum poder, gente?
Tem ou não? Não, ele não tem. Mas a pessoa que fica, quando ela está tão, sabe, levada, quando ela está tão embriagada com a situação, entenda que eu estou te falando, a embriaguez não vem só, na palavra embriaguez não é só de quem está bêbado, só de que alguém toma entorpecente para ficar embriagado. Tem gente que ela fica louca pensando numa situação, e ela acredita e está convicta daquilo e perde a sobriedade. Tem pessoas que estão vivendo assim. Então o demônio, ele está ao derredor, esperando você vacilar, esperando você parar de vigiar. E quando, meu irmão, você percebe que o diabo entra e faz toda uma desgraça, é porque ele esperou a hora certa. Então deixa aqui, vamos comigo em Mateus 13, 24. Propôs-lhes uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas este mesmo homem faz o que, gente? Dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E fez o quê? E retirou-se. Vou parar aqui porque é o suficiente. O que quer dizer? Você pode estar buscando a Deus, você pode estar dentro da igreja, você pode ler a Bíblia todo dia, você pode orar todo dia, mas se você dormir naquela vacilada, naquele dia que você deixa de ser sóbrio, que você deixa o problema ser mais forte do que o coração, que o Espírito Santo que dentro de você habita, naquela hora o diabo consegue preparar a semente. E você sabe que a semente, ela leva um tempo para germinar, ela leva um tempo para crescer. Você conhece bem a parábola, né? O joio e o trigo. Irmãos, tem muita gente que está aprendendo da palavra, mas está também continuando naquele sentido de viver o mundo, de guardar o mundo no seu coração, que ainda continua naquele sentido da simpatia. Ai, pastor, o que é sonhar com cobra, pastor? O que é sonhar com vaca? O que é sonhar com muito dinheiro? O que é coçar a mão? Ai, pastor, vai ter muito dinheiro na minha vida. Irmão, isso aí já era, isso aqui não é meu não. Eu vivo aquilo que Jesus quer que eu viva. Diga graças a Deus. Ah, pastor, mas quando eu sonho, olha, é batata, pastor, é certeza, vai morrer alguém. Diga misericórdia. Irmão, se o diabo consegue utilizar dessas artimanhas para poder enganar as pessoas, para que a pessoa perca a sobriedade, eu tenho que aprender na palavra. Se eu semeando a boa palavra, mesmo fazendo certo ainda, no momento de descanso, no momento de dormir, vem o diabo e planta a semente dele, significa que eu tenho que estar atento o tempo todo. O tempo todo eu tenho que estar atento, eu tenho que prestar atenção. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 5, eu peço que, se puderem me ajudar agora, eu acho que é Eclesiastes 5, minha esposa está aqui, ela pode me ajudar. Se não estou enganado, é Eclesiastes 5 que fala que por muito pensar, quando a gente deita, a gente sonha com aquilo que a gente pensou. Às vezes, por muito pensar naquela coisa, a pessoa acaba sonhando todo dia com a mesma coisa. É de muito pensar, a pessoa pensa tanto naquilo, ela deita, o cérebro dela continua, né, naquele mesmo problema. Então a gente tem que entender, Deus pode falar com sonhos também? Sim ou não? Pode, Ele pode falar, só que nós temos que entender, que nós temos que colocar o nosso pensamento em Deus. Se você tem o teu pensamento em Deus e pensa só no Senhor, você vai dormir e vai sonhar com o céu. Amém? Toma cuidado. Deixa eu contar uma coisa para você, eu lembro de um dia, que uma senhora chegou e falou: pastor, eu quero contar um sonho que eu tive. Eu falei: conta, irmã. E ela disse assim: pastor, eu sonhei que Deus estava num barco, Jesus estava na frente, e Ele falava assim: vem. E eu falava assim: como que é Jesus? Ele é bem bonito, de luz assim, nossa, eu queria que o senhor visse Ele. Eu falei: irmã, não era Jesus. Como que o senhor pode afirmar isso, pastor? Porque ela disse, meu irmão, que ela estava sendo chamada por um barco no meio do mar, e ela tinha que chegar. Como é que ela ia andando? Será que o senhor estava pedindo a fé dela, ou era para ela morrer naquela água? Então a gente tem que ter um cuidado, que tem pessoas que às vezes acabam misturando as coisas. Nós temos que ser, palavrinha de hoje, sóbrios. Nós temos que ser atentos, vigilantes. Aí então, oramos. Existe uma sobriedade, nós temos que viver sim pela fé, temos que sim que crer, mas nós temos que ser aquela pessoa que consegue discernir aquilo que está acontecendo. Amém, gente? Temos que estar atentos. Deixa essa palavra e vamos comigo em Tiago 1,19. Tiago capítulo 1, versículo 19, já estamos nos encaminhando para o final. Tiago está bem no finalzinho da Bíblia também, tá? Fica depois do livro de Hebreus. Hebreus
Tiago, capítulo de número 1, no versículo de número 19. Quem achou, diga achei. Diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem, seja o que, gente? Pronto para ouvir e tardio para se irar. Irmãos, vamos pensar o seguinte: a pessoa, o pastor Fernando, nosso líder, ele fala assim, né, que a dona Alzira, sua mãe, dizia para ele assim, ó, quem fala demais dá bom dia. Nunca ouviram essa? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, irmão. Quem fala demais, irmão, dá bom dia a cavalo. Quem fala demais fala o que não deve falar. Irmãos, tem coisas que nós escutamos, irmão, se você não tem certeza, e até se é uma fofoca, aquilo ali, irmão, eu não vou nem passar para ninguém isso aqui. Se isso aqui não é uma coisa boa, se é, pastor, mas olha que o senhor está sabendo do pecado, então vai, irmão, melhor que você nem fique sabendo, mas se você ficou sabendo, vai orar por aquela pessoa, diga graças a Deus, vai interceder por aquela pessoa. O pior é, a pessoa escuta, né, e ela sai fazendo o quê? Ela sai falando, sai abrindo a boca, como diz no livro de Levítico, né? Nós não devemos ser mexeriqueiros, nós não devemos ser aquela pessoa que fica coletando informação para falar para os outros, ou ouvindo de um lado e falando do outro, como se, né? E outra coisa que nem diz respeito à nossa vida. Então, por isso, irmãos, a pessoa sóbria, ela não cai na tentação. A pessoa sóbria, ela pensa antes de agir. Pastor, mas olha que oportunidade, olha que vai ser a oportunidade da minha vida, é agora. Aí a sobriedade, não, isso aqui vai me fazer cair, parece bom para os meus olhos, mas isso vai me levar para uma enrascada. Esse pecado parece ser bom no começo, mas depois que está entrelaçado ao pecado, para arrancar do pecado, não é fácil. Então nós temos que entender, nós temos que sempre estar pronto para quê? Sempre pronto para ouvir. Como diz um ditado, Deus deu duas orelhas, dois ouvidos para nós, para que a gente ouvisse mais e falasse. Seja uma pessoa que escute mais. E quando eu falo escutar mais, já expliquei para vocês aqui a diferença, ouvir e escutar. Irmãos, tem muita gente que ouve a palavra, mas não escuta. Quem está me ouvindo, diga amém. Está me ouvindo? Opa, teu ouvido está bom, e seus tímpanos estão bem preparados, você está conseguindo me ouvir, está audível a mensagem de hoje. Mas tem gente que ela não escuta, ela não pratica, ela não quer entender que aquilo Deus quer falar com ela. Aí quando toma essa parte aqui, que a gente vai fazer agora, deixar essa primeira parte aqui, vamos para a parte principal da mensagem de hoje, que é Mateus 24, versículo 36, onde o Senhor fala uma parábola que eu acredito ser talvez uma das que mais chame a nossa atenção, porque a respeito do assunto que nós estamos falando, sobre vigiar. Mateus 24, versículo de número 36. Quem achou, diga achei. Diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente... Olha um pouquinho, pastor, quem já viu gente assim, nos anos 2000 o mundo vai acabar? Quem já ouviu isso aí, gente? 2012, o mundo vai acabar. Olha, irmão, estavam enganados nessas profecias, não estavam? O que estava faltando para as pessoas? Sobriedade. Mas foi Deus que falou, pastor. Mas então, então esse Deus é mentiroso. Foi Deus que falou ou foi o diabo? Foi o diabo. Não confunda a voz de Deus com a voz do demônio, irmão. Não confunda o que é certo com o que é errado, com o duvidoso. Então olha que coisa séria, olha que importância o Senhor está falando. Olha, vai chegar o dia que vai acontecer o que o Filho do Homem virá, mas nem eu sei, só meu Pai, nem os anjos sabem. E aí vem, né, um crente, não, eu sei, Jesus vai voltar depois da manhã. Né? Então a gente tem que ter um cuidado para não perder o que, gente? Não se esqueça que normalmente quem fala essas coisas é uma pessoa que entende, ela tem conhecimento, mas falta sobriedade, a pessoa não está vigiando, a pessoa está fazendo algo. Não, pastor, é Deus que está mandando. Gente, eu creio que Deus usa pessoas como profetas, mas nós temos que ter um cuidado para não ser enganado pelo nosso intelecto, pelo nosso jeito ou até pelo querer do homem. Amém, gente? Continuando, versículo de número 37. E vem um exemplo agora, né? E como foi nos dias de Noé, assim será também
a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vamos ler junto? Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família, ele exemplifica, né? Já que nós não sabemos, ele dá um exemplo. Se o pai de família soubesse que na vigília da noite havia de vir o ladrão, o que ele faria? Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Se, por exemplo, o ladrão fala assim: Dona Maria, seu João, Dona Chiquinha, nós vamos na tua casa e vamos entrar lá 3 horas da manhã. 3 horas da manhã está cheio de polícia na tua casa. Porque você, sabendo que o ladrão vai entrar, você já está preparado para poder fazer o quê? Para confrontar. Se você sabe, irmão, que vai chegar o momento que vai entrar alguém na minha casa, e preste atenção que eu vou falar. Quer ver? Eu quero que faça um bate bem forte a mão em cima da mesa, irmão. Bem forte em cima da mesa. Bem forte. Pode bater. Opa. Tem alguma coisa? Escutei um barulho aqui. Quem escutou um barulho aí? Você está deitado 3 horas da manhã. Aí lá no portão você escuta um barulho desse. Você fala: meu Deus, que barulho é esse? Acho que é os cachorros. Daí você fala: não, mas eu não tenho cachorro. Você começa na sobriedade, você começa a pensar: o que é, será? Despertou você acordou, fez um barulho. Aí daqui a pouco, mais perto, barulho mais forte. Faz aquele barulho. Opa, agora está mais perto. Aí a pessoa que está com medo, ela faz o quê? Joga as cobertas por cima da cabeça e espera o ladrão entrar. Se eu sou um vigia, o que o vigilante faz? Preste atenção, o vigilante, ele está cuidando de tudo, ele está atento a tudo que está acontecendo, e quando ele escuta um barulho em um determinado lugar, ele faz o quê? Espera aí, tem alguma coisa errada aqui, eu vou ver o que está acontecendo. O vigilante é aquela pessoa que descobre onde é o problema e aí vai orar. Opa, tem um demônio querendo entrar aqui em tal área da minha vida. Tem um demônio tentando entrar em tal lugar da minha vida. Agora eu vou orar, esse mal não vai conseguir não, em nome de Jesus. Ali o vigilante, ele vai conseguir entender que o inimigo nunca vai entrar na casa dele. Então entenda, a volta de Jesus, claro que eu estou só prefigurando aqui. Na volta de Jesus, ele disse: vai ser como um ladrão, meu amigo. O ladrão não avisa quando vai entrar. O ladrão não dá indícios que vai aparecer para roubar a tua casa. E até porque se você soubesse, você fazia o quê? Ficaria preparado. E ele está dando esse exemplo mais ou menos assim: se você soubesse quando eu fosse voltar, se você soubesse quando o Filho de Deus voltará para buscar a sua igreja, você faria o quê? Vou pedir perdão hoje, para amanhã, né? Jesus, vou até colocar a melhor roupa para encontrar Jesus, não é assim? Seria ou não seria assim? Por isso ele está dizendo: você pensa que nunca vai chegar o dia, você pensa que nunca vai ter que se arrepender, você pensa que tudo vai poder continuar como está, mas é uma mentira. Você vai ter que vai chegar uma hora que não vai ter tempo. Diz a palavra: 2 estão na cama, um vai, outro fica. Então, fechando a mensagem, versículo de número 44, por isso, vamos ler junto, bem forte com o pastor? Por isso estais vós apercebidos, ou vigilantes, atentos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Assim como no dia de Noé, Noé entrou na arca com todos os animais. Pastor Jaime estava falando hoje de manhã também, eu escutava ele dizendo assim: já pensou se tivesse entrado 2 leões na arca de Noé? Trocando até o assunto aqui, né? Se entrasse 2 leões na arca de Noé, nós ia ter leão hoje na terra? Por isso que a Bíblia fala que foi o que, irmão? Macho e macho, amém? Não, foi macho e fêmea, irmão, fêmea e macho. Era um casal de cada um para dar continuidade na linhagem. Diga graças a Deus. Tem coisas que são objetivas e concretas, irmão. Eu não sei por que as pessoas querem, deixar a vigilância. A pessoa para de vigiar achando que Jesus nunca vai voltar. Mas a hora que ele voltar, irmão, muita gente vai ser pega de surpresa, desapercebida, que não estava vigiando. E aí aquele que não estiver vigiando, irmão, ele vai passar um mau bocado. Diga misericórdia. Vamos aplaudir a Jesus com alegria, bem forte e bem bonito,
porque Ele é merecedor. Aos amigos de casa, um forte abraço, que Deus abençoe, tchau.